Chegue mais perto. Deixe o mundo lá fora por um instante. Eu quero te contar sobre a traição. A traição que não vem de um estranho, mas da mão que você mais confia. Eu vejo nos seus olhos. Vejo uma pressa, uma dor antiga que você tenta esconder. E eu entendo. Entendo porque a vida é feita de retalhos. Retalhos de sol e de tempestade. Mas o pior retalho é aquele que a gente costura com a mentira. Eu sei que você carrega um peso, um segredo que se aninhou na sua alma e te faz sentir incompleto. Eu sei porque eu também carreguei o meu, por anos, por décadas. E eu acreditava que a inocência, quando perdida, levava o amor junto. Mas eu aprendi que não. O amor só se transforma. Ele se esconde, como uma semente no inverno. Mas ele nunca morre de verdade. Ele espera, ele é paciente. E ele floresce de novo no tempo certo. Permita-se essa pausa. Permita-se ouvir a voz de quem já caminhou muito e aprendeu que a maior coragem é a de se olhar no espelho e dizer: eu estou aqui. E eu mereço a luz. A minha história começou ali, naquela casa simples, uma casa pequena, de tijolos vermelhos, com a varanda de madeira que rangia a cada passo. O cheiro daquela casa era uma mistura de café passado na hora, cera de assoalho e o perfume doce das petúnias que minha mãe plantava nas janelas. Eu conhecia cada som, cada sombra que ela projetava. A luz da manhã entrava pela janela da cozinha, pintando o chão de madeira com listras douradas. E era ali, naquele calor, que a gente tomava o café. O meu pai, ele era o mais ídolo da cidade. O sol que todos admiravam. Para o mundo, ele era o pilar, o provedor, a voz que decidia. O homem que ajudava a todos na igreja, que tinha um sorriso fácil e um aperto de mão firme. Mas para mim, ele era o meu mundo. E ao mesmo tempo, a fonte de um medo que eu não sabia nomear. Eu me lembro de observar as suas mãos, aquelas mãos grandes e fortes. Elas podiam plantar uma árvore, mas também podiam fazer o silêncio mais profundo. Eu, criança, aprendi a medir a minha respiração pelo humor dele. Eu me movia como uma sombra, para não perturbar a paz frágil que minha mãe tentava manter. Minha mãe, ela era a beleza contida. Eu a via nas tardes, sentada na cadeira de balanço, com a agulha de crochê voando entre os dedos. Ela criava rendas delicadas, mas a sua alma parecia estar presa em um tecido mais grosso. Ela tinha um olhar que via tudo, um olhar profundo, de quem carrega um oceano de coisas não ditas. Ela me ensinou sem querer que algumas dores são grandes demais para serem ditas, e que a melhor forma de sobreviver é se tornar pequena, invisível. Eu me pergunto até hoje se ela não via o que eu via. Meus irmãos, João e Maria, eram o meu refúgio. O João, com a sua energia de menino, me ensinava a subir em árvores. A Maria, com seus cabelos longos, era a poesia. A gente se escondia debaixo da mesa da sala, e ali criávamos um mundo onde não havia medo. Eles eram a minha normalidade, e eu me esforçava para ser a irmãzinha alegre que eles esperavam, para que a minha sombra não alcançasse a luz deles. Nós éramos uma família, mas eu sentia a rachadura na fundação, e não tinha voz para avisar. A gente vivia assim, debaixo desse céu de aparências, e a mentira tem um cheiro de mofo,
de coisa guardada. E eu sentia esse cheiro em cada canto da casa. A minha infância. Ela devia ter sido um jardim, não é? Mas eu me lembro que no meu jardim havia um canto escuro, sem sol. E esse canto não estava lá fora. Ele estava dentro da minha casa. E pior, dentro de mim. Eu não sei dizer quando a luz se apagou pela primeira vez. Eu só senti o frio. Um frio que veio de dentro e que nunca mais foi embora. É como se a minha alma tivesse ficado molhada e eu nunca mais conseguisse me secar completamente. Eu me lembro de uma sensação que não tinha nome. Era como se um peso, um segredo muito grande tivesse sido colocado nos meus ombros de criança. Um segredo que eu não podia contar, que eu não sabia como contar, porque as palavras, elas pareciam pequenas demais para o tamanho daquela dor. E quem acreditaria? A quem eu contaria que o meu herói era também o meu medo? Aquele canto escuro do jardim. Ele não tinha flores, só a sombra e o silêncio. O silêncio que engoliu o meu grito. O silêncio que me ensinou a calar a minha própria voz. O evento. Ele não foi um trovão. Foi um sussurro. Um sussurro que se tornou o som mais alto da minha vida. Ele me ensinou muito cedo que o amor e a dor podiam morar na mesma pessoa. E isso é a morte. A morte da confiança. A morte da leveza. Eu comecei a viver com um nó na garganta que me impedia de falar, um nó no estômago que me tirava a fome, e o meu corpo de criança, ele se tornou um esconderijo, um lugar onde eu guardava o que não podia ser visto. Eu me encolhia, eu me fechava, eu tentava ser o menor espaço possível, para que a sombra não me encontrasse. Eu me lembro de passar horas olhando para o teto, tentando entender, tentando encaixar a peça que faltava. Mas a peça não existia, era um vazio. E eu, criança, tentei preencher esse vazio com a culpa. A culpa é a forma que a criança encontra para dar sentido ao que não tem sentido. Se a culpa é minha, eu posso mudar. Se a culpa é dele, eu estou perdida. E eu escolhi a culpa. O segredo se tornou a minha identidade. Eu era a menina do segredo. E ele me isolou. Eu via as outras crianças brincando, rindo, e eu sentia que havia uma parede de vidro entre nós. Eu não podia tocar. Eu não podia ser tocada. Eu era a mancha. E a mancha, ela não sai com água e sabão. Ela fica na alma. O conflito, ele não estava lá fora. Ele estava aqui dentro, no espelho. E em cada toque, em cada olhar. Eu olhava para o meu reflexo e via uma menina que sorria. Mas o sorriso não chegava nos olhos. Os olhos. Os meus olhos eram velhos. Carregavam o peso daquele segredo. Eu me tornei uma mestra em disfarces. Em ser a filha perfeita, a irmã obediente, a aluna exemplar. Eu fazia tudo certo, na esperança de que, se eu fosse boa o suficiente, o segredo, ele iria embora. Eu buscava a perfeição como uma armadura. Se eu fosse impecável, talvez ninguém notasse a rachadura. Mas o segredo, ele é como uma raiz. Ele cresce para baixo. E ele contamina a água que a gente bebe. Ele me fazia sentir suja, quebrada, indigna. E essa indignidade se manifestava em uma necessidade desesperada de controle. Eu controlava a minha comida, as minhas notas, as minhas palavras.
Eu tentava controlar o mundo exterior, porque o meu mundo interior estava em caos. Eu comecei a ter medo de tudo. Medo do escuro, medo do toque, medo da voz alta, medo de ficar sozinha. E o pior medo de todos, o medo de ser descoberta, de que alguém olhasse para mim e visse a mancha. Eu me tornei uma especialista em afastar as pessoas, antes que elas pudessem me afastar. Eu me lembro de uma vez na escola, a professora perguntou o que a gente queria ser quando crescesse. E eu disse, invisível. Eu só queria desaparecer. Ser tão pequena que a sombra não me alcançasse mais. Eu queria ser uma folha seca levada pelo vento, sem peso, sem história. O conflito era esse. A menina que eu era, lutando contra a mulher que o medo estava me forçando a ser. Uma mulher feita de muros, de silêncios. Uma mulher que não sabia o que era ser amada de verdade. Eu me afastei dos meus irmãos. Eu me fechei para minha mãe. Eu me tornei uma ilha, cercada de água por todos os lados, mas sem ter onde atracar. E a solidão era a minha única companhia. Uma solidão fria, que doía na alma. Eu me sentia como um navio à deriva, sem bússola, sem porto. Eu tentava me punir. Eu me cobrava a perfeição. E essa luta interna, ela é exaustiva. Ela consome a sua energia, a sua alegria, a sua juventude. Eu vivia em guerra comigo mesma. E o campo de batalha era o meu próprio corpo. A gente aguenta, até que a alma grita. E o meu grito não foi para fora, foi para dentro. Foi um rugido silencioso. Eu estava na adolescência, o corpo mudando, a cabeça fervilhando de perguntas. E o segredo? Ele estava mais pesado do que nunca. Ele estava me sufocando. Eu sentia que ia explodir. Eu estava no limite. O ponto de revolta não foi uma briga. Foi um dia de chuva. Eu estava sentada na janela vendo as gotas escorrerem. E de repente, eu tive uma clareza. Uma clareza fria, mas libertadora. Eu percebi que o segredo não era meu. Ele era dele. E eu estava carregando o peso de uma culpa que não me pertencia. Eu estava sendo a prisioneira de uma história que não era minha. E essa percepção, ela é o primeiro raio de sol, depois da tempestade. Foi como se eu tivesse encontrado a chave de uma cela que eu mesma tinha construído. E a chave era essa. Eu não sou o que fizeram comigo. A minha essência, a minha luz, ela estava intacta, apenas escondida sob camadas de medo e vergonha. Naquele dia, eu decidi que eu ia fugir. Não fugir de casa, fugir para dentro de mim. Eu comecei a ler, a escrever, a desenhar. Eu criei um mundo só meu, onde as regras eram minhas, onde o toque era seguro, onde a voz era livre. Eu me agarrei aos livros como se fossem tábuas de salvação. Eu lia sobre outras vidas, outros mundos, outras dores. E eu percebi que eu não estava sozinha, que a dor, por mais única que parecesse, era humana. E que havia um caminho para fora. Eu não contei para ninguém, não fiz um escândalo. Eu só comecei a me afastar, a criar distância. Eu comecei a me proteger, a construir um escudo de dignidade. Eu comecei a estudar, a trabalhar, a planejar a minha fuga física. Eu precisava de asas, eu precisava de independência. Eu precisava provar para mim mesma que eu era capaz de construir um jardim só meu, sem sombras.
Eu precisava de um diploma, de um emprego, de uma chave que abrisse a porta para um mundo onde eu pudesse respirar. A revolta não é sempre um grito. Às vezes, ela é um sussurro de determinação. Eu vou conseguir dito baixinho, mas com a força de um trovão. E essa determinação, ela me salvou. Ela me deu um propósito. E o propósito, ele é a luz que te guia na escuridão. A revolução é só o começo. Depois vem a guerra. A guerra para desatar os nós. E essa guerra, ela dura a vida inteira. Ela é feita de pequenos passos, de recuos e de vitórias silenciosas. A primeira e mais forte consequência era a desconfiança. A desconfiança. Ela era a minha sombra. Eu não confiava em ninguém. Eu via a sombra em todo lugar. Eu estava sempre esperando a traição, o golpe. Eu achava que o mundo era um lugar perigoso e que as pessoas eram lobos em pele de cordeiro. E essa crença é um veneno lento. Ela me isolava. Ela me impedia de receber o amor que eu tanto merecia. Os relacionamentos eram difíceis. Eu me fechava. Eu fugia. Eu me sabotava. Eu procurava a falha, o defeito, a mentira nos outros. Porque, no fundo, eu não acreditava que merecia o amor. Eu achava que, se alguém me visse de verdade, ia ver a mancha. E ia fugir. Eu me tornei uma especialista em afastar as pessoas. Eu criava barreiras invisíveis, mas intransponíveis. Eu me casei tarde, com um homem bom, um homem paciente. O meu João. Ele era o oposto do medo. Ele era a segurança. Ele era a calma. Mas mesmo com ele, a sombra estava lá, no quarto, no silêncio. Eu demorei anos para entender que o toque dele não era o toque dele, que o amor dele não era a dor dele. Eu o testava, eu o afastava, e ele, com a paciência de um jardineiro, esperava. Ele me ensinou sem palavras que o amor pode ser seguro, que o toque pode ser cura. A maternidade. A maternidade foi um espelho cruel. Eu olhava para os meus filhos e via a minha própria infância. E o medo de que a sombra os alcançasse. Esse medo me paralisava. Eu era superprotetora, rígida. Eu queria construir um muro tão alto que nada de ruim pudesse entrar. Eu queria protegê-los de tudo, inclusive da vida. Mas o muro... ele me prendia também. Ele me impedia de viver a alegria plena da maternidade. Eu vivia em alerta, em constante vigilância. Eu não conseguia relaxar. E essa vigilância é exaustiva. Ela rouba a sua paz. A jornada do desatar já foi lenta. Foi na terapia. A terapia. Ela foi o meu jardim secreto. O lugar onde eu podia chorar sem ser julgada. Foi nos livros. Foi nas conversas com amigas que também carregavam seus segredos. Foi na oração. Foi no jardim. Eu aprendi a dar nome aos sentimentos. A raiva, a tristeza, a culpa. E a entender que a culpa, ela era uma mentira. Uma mentira que eu tinha comprado na infância. Eu tive que devolver essa culpa ao seu verdadeiro dono. E isso é um ato de poder. É a sua declaração de independência. Eu tive que aprender a chorar, a gritar, a sentir a dor. A dor que eu tinha congelado na infância. E só depois de sentir, eu pude começar a curar. A cura não é a ausência de dor. É a capacidade de sentir a dor sem ser destruído por ela. É a certeza de que você é maior do que a sua dor. E o mais importante,
foi aprender a renegociar com o meu corpo. O meu corpo, que foi o esconderijo, o campo de batalha, ele precisava ser meu amigo de novo. Eu comecei a dançar, a caminhar, a sentir o sol na pele, a me tocar com carinho, a dizer a ele: você está seguro, você é meu e eu te amo. Essa reconciliação, ela é a base de toda a cura. É o seu retorno para casa. A cada nó desfeito, eu senti uma leveza que eu não sentia desde a infância. E essa leveza, ela me permitiu amar de novo. Amar o meu marido sem medo. Amar os meus filhos sem sufocá-los. E principalmente, amar a mim mesma. A menina do segredo. A mulher que sobreviveu. A vida não é sobre apagar o passado. Não é sobre fingir que a sombra nunca existiu. É sobre plantar flores no lugar das cinzas. É sobre transformar a cicatriz em mapa. Um mapa que não te leva de volta para a dor, mas que te guia para a luz. Hoje, eu sou uma mulher velha, com rugas que são linhas de história, com cabelos brancos que são a prova de que o tempo passou. Mas eu fiquei. E com uma paz que eu nunca imaginei que fosse possível. Uma paz que não é ausência de luta, mas sim o resultado dela. É a paz que vem depois da tempestade, quando o sol volta a brilhar e você percebe que a casa ainda está de pé. Eu olho para trás e vejo aquela menina. E eu a abraço. Eu a pego pela mão e a trago para o meu jardim, onde o sol brilha sem medo. Eu digo a ela: você não teve culpa. Você foi forte. Você sobreviveu. E agora você está segura. Eu a apresento à mulher que ela se tornou. E a mulher sorri para a menina. Essa reconciliação é o ponto mais alto da sua jornada. É quando você se torna a sua própria mãe, o seu próprio porto seguro. A dor, ela não desaparece. Ela se transforma. Ela vira cicatriz. E a cicatriz, ela é um mapa. Ela mostra onde a gente foi ferido, mas também mostra onde a gente se curou. Ela é a prova da nossa resiliência. Ela é a sua medalha de honra. E você não precisa escondê-la. Você pode mostrá-la com orgulho, como a prova de que você é maior do que a sua dor. Eu aprendi que a maior força de um ser humano é a capacidade de recomeçar, de se perdoar, de entender que a minha história não é o que fizeram comigo. A minha história é o que eu fiz com o que fizeram comigo. É a minha resposta. É a minha escolha. E a cada manhã, eu tenho a chance de reescrever um parágrafo, de mudar o tom, de adicionar uma cor novas ao meu bordado. O meu pai, ele se foi. E eu tive que fazer as pazes com a memória, com a dor, com a raiva. Eu entendi que ele também era um homem ferido, que a sombra dele era maior do que ele, e que o meu perdão não era para ele, era para mim. Para que eu pudesse ser livre, para que eu pudesse amar sem medo. O perdão não é um presente para o outro, é um presente que você se dá. É a chave que te liberta da prisão do ressentimento. A liberdade não é a ausência de dor, é a presença de amor. O amor próprio, o amor que a gente cultiva no nosso jardim secreto. É a certeza de que você é digno de tudo o que é bom. É a capacidade de dizer sim para a vida, mesmo depois de tudo. E o meu jardim, ele floresceu, com a risada dos meus netos, com o toque seguro do meu marido, com a paz da minha casa e com a certeza de que a luz sempre volta. E essa luz é você.
E agora, eu te pergunto: você vai continuar carregando o segredo de quem te feriu? Você vai deixar que o silêncio seja a última palavra? Se essa história te fez sentir raiva, se te fez chorar, se te fez pensar em alguém que você conhece, não se cale. Use essa raiva para fazer barulho. Deixe um comentário aqui embaixo e me diga: qual é a sua revolta? Compartilhe essa história com quem precisa saber que a verdade liberta. O amor precisa circular, mas a justiça lá também. Agora feche os olhos, respire fundo e saiba que você não está sozinho. A vida é uma jornada e a gente está aqui junto. Durma bem e sonhe com o seu jardim.